Shalom, shalom, povo de Deus. Nós estamos no quinto vídeo sobre cativeiros espirituais e hoje eu quero falar com vocês sobre como sair desses cativeiros, dessas prisões espirituais. Primeira coisa, você precisa reconhecer e identificar quais as áreas da sua vida que não tem rompido, que você se sente preso, que você vê que tem algo de errado ali, que você já tentou recursos que você podia, você já se esforçou, mas mesmo assim você entende que tem alguma coisa de errado ali. Nós brasileiros, a gente não tem muito esse costume de querer saber da nossa história, de saber quem eram os nossos tataravós, os nossos avós, o que eles faziam, como eles agiam. Isso é importante, você precisa fazer esse mapeamento. Pergunte seus pais, pergunte seus avós como que era. Faz um histórico aí da sua família. Anota, vai anotando os pontos mais fortes. Terceiro, você precisa se arrepender por todos esses erros seus e dos seus antepassados, assim como Daniel fez ali no capítulo 9, se eu não me engano, de Daniel, que eu já falei aí em vídeos anteriores. Se você perdeu os primeiros vídeos, acesse aí o meu perfil do Instagram, vai estar na ordem aí, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4 e esse vídeo que é o vídeo 5. Outra coisa, você precisa buscar ajuda. Se na sua igreja não tem um ministério de libertação, procure alguém que você conhece, de sua confiança, que você possa abrir o seu coração, que entenda sobre libertação, para poder te ajudar nesta área aí que você precisa ser liberto. Você precisa entender que Deus ele quer te ver livre. Deus quer te ver vivendo uma vida abundante. Eu ouso dizer que cativeiro você não consegue sair sozinho, porque eu já tive em alguns cativeiros, que em breve, em nome de Jesus, eu vou contar o testemunho completo aqui um dia. Por enquanto o Senhor não está me permitindo contar ainda por algumas coisas específicas, mas eu não consegui sair sozinha. Eu entendi que tinha alguma coisa errada ali, eu tentava, mas eu não conseguia. Você precisa de alguém que já passou por libertação para poder te tirar de lá. Alguém que é servo de Deus, porque quem te tira de cativeiro são os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus, mas eles usam pessoas que já passaram também pela libertação, porque quem já passou por libertação tem autoridade de ser usado por Deus para tirar também pessoas que estão em cativeiros. Eu estive em cativeiro por muitos anos da minha vida, eu sempre fui crente, eu nasci no lar cristão, eu amava Jesus, eu sempre participei de ministérios na igreja, eu sempre servi Jesus na igreja com muito amor, mas existiam coisas que eu não conseguia vencer. Existia também pensamentos, sentimentos que me dominavam, que prevaleciam na minha vida, que faziam com que eu não rompesse, que me limitavam em muitas áreas. Quando eu entendi o que era libertação e que a libertação ela é para o crente, meu Deus, libertação é para o crente? Sim, libertação é para o crente. Sabe por quê? Eu vou te falar por que libertação é para o crente. Porque lá em Mateus 12, do 43 ao 45, e também Lucas 11, do 24 ao 26, diz assim que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vaga por lugares áridos procurando descanso. Ao não encontrar, ele decide voltar para a casa onde ele estava. Se ele acha a casa vazia, o que é a casa vazia? A casa que não tem a presença do Espírito Santo, ele volta e ele traz mais sede com ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que estava antes. Então a libertação é para o crente. Ela é para o crente, porque se a gente vai libertar, expulsar demônio na vida de um ímpio, ele vai continuar pecando, porque ele não tem o entendimento. E aí vai chegar mais e mais demônios na vida dele. Ele vai ser liberto naquele momento, mas depois vai vir muito mais. Quando eu comecei a entender isso, então, eu comecei a analisar a minha vida, comecei a analisar o meu histórico. Eu comecei a perguntar aos meus pais, a história deles, a história dos meus avós, e eu comecei a entender muita coisa. Eu falei, meu Deus, olha quanta legalidade que tem nessa área, que tem nessa área, que tem nessa área. Então, com a ajuda dos meus pastores e apóstolos, com a ajuda de um curso que, através deles, eu conheci a pastora Flávia, a apóstola Flávia, comecei a assistir às aulas do Instituto Gamaliel. O Senhor foi trazendo tanta coisa à tona na minha vida. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Senhor começou a me libertar, começou a trabalhar em mim. E aí eu passei por uma ministração de libertação com os meus apóstolos, com irmãos que já serviam junto com eles ali no ministério. E o Senhor me libertou, gente. Como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Eu me lembro que eu cantava muito aquela música no louvor. Eu sou livre. Mas eu não era livre. Eu não era livre. Eu estava muito presa a tantas coisas. Áreas que eu não conseguia vencer, que eram pecados
pecados que eu não conseguia deixar. E hoje, quando eu canto essa música, eu falo, meu Deus, eu sou livre. Glória a Deus. E a primeira área que eu rompi, que eu deslanchei, que eu tenho ainda deslanchado, é na área ministerial. O Senhor tem feito coisas que eu tô passada, assim, eu fico passada. Eu falo, meu Deus, por que eu, Senhor? Porque eu não mereço. Mas tudo pela graça do Senhor. Mas tem uma área que eu ainda vou vir que testemunhar ela, porque Deus não tá permitindo eu ainda testemunhar, porque Ele falou que Ele ainda vai completar o que Ele começou. E na hora que Ele completar, eu quero vir que testemunhar e eu creio que vai ser tremendo. Não? E o que você precisa saber? Que depois que você passar pela libertação, a libertação, ela é contínua nas nossas vidas. Porque, igual eu passei, né? Tirou o grosso ali, tirou toda aquela casca grossa, aquela sujeira. Mas a libertação na minha vida é contínua. Eu preciso continuar vigiando, buscando, orando, jejuando, identificando áreas que o inimigo quer atacar, quer me fazer cair. Eu aprendi recentemente também que sentimentos não são normais nas nossas vidas. Muitos sentimentos são setas que o inimigo lança na nossa mente, faz a gente sentir aquele sentimento para nos derrubar. Por exemplo, a tristeza. Deus não gosta de ver ninguém triste. É normal a gente ficar triste quando alguma coisa de muito grave acontece, mas não é normal aquela tristeza prevalecer em nós. Então o que eu aprendi a fazer? Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu deixei a tristeza me dominar. Mas eu renuncio a esse espírito de tristeza na minha vida. E tristeza, sai da minha vida agora em nome de Jesus. A mesma coisa com a raiva. Raiva, eu não te aceito na minha vida. Sai da minha vida agora em nome de Jesus. Então, a libertação, ela é diária nas nossas vidas. Deus, Ele quer te ver liberto. Ele quer que você se torne um guerreiro. Ele quer que você aprenda a guerrear também. E eu quero deixar um trecho aqui de um livro da minha professora preferida, a pastora Flávia Tomás. Eu falo que o Brasil tem que conhecer ela, porque ela é uma mulher de Deus. Ela diz assim no livro dela, Cativeiros Espirituais, que é esse livro aqui, gente. Maravilhoso. Ela fala assim, a área de maior ataque na sua vida pode ser a fonte de cura para outros que estão na mesma condição. Então você tem uma escolha, ser instrumento de Deus ou prisioneiro do inimigo das nossas almas. E para encerrar, meus irmãos, eu quero falar para vocês, pense na importância de deixar o legado. O que você deseja passar para as gerações futuras? Ela fala lá no livro dela, o que você deseja passar para as suas gerações futuras? Aí a pastora Flávia continua dizendo, ao reescrever a narrativa, você não só se liberta, mas também abre portas para aqueles que virão depois de você. E eu quero encerrar com uma frase que eu vi no Instagram que diz assim, você só vai viver o teu propósito quando vencer o teu passado. Deus não quer apenas usar você, Ele quer curar você. Então, não aceite menos que isso. Busque sua libertação, busque sua cura e seja livre em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Shalom, shalom.